Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Na aula de hoje vou falar sobre temperatura e calor e as maneiras que o calor se propaga. Primeiramente vamos diferenciar o que é temperatura. Temperatura está relacionado com o grau de agitação molecular, pois todo corpo, qualquer objeto, possui átomos. E esses átomos constituem as moléculas que constituem o corpo, certo? Eu tenho um corpo, ele tem as suas moléculas, tem um grau de agitação. Se o corpo está com muita temperatura, uma temperatura alta, as moléculas estão agitando muito, estão muito agitadas. Porém, se o corpo está com uma temperatura baixa, as moléculas desse corpo se agitam um pouco, ok? Então vamos lá. O que é um corpo com alta temperatura? É um corpo que tem as suas moléculas vibrando muito. O que é um corpo com pouca temperatura, com temperatura baixa? É um corpo com baixa agitação térmica. Então, fique claro isso. Anota aí. Então, temperatura está relacionado com o grau de agitação térmica. Quanto maior a temperatura, mais agitado um corpo se encontra. Quanto menor a temperatura, menor a agitação térmica. Certo? Só isso. E calor. O que vai ser esse calor? Calor ele surge quando tem diferenças de temperaturas. Se numa região ou se no mesmo corpo tem diferenças de temperatura, o calor sempre vai fluir da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Esse fluxo é um fluxo espontâneo. Então o calor sempre vai surgir se eu tenho uma região de alta temperatura e uma região de baixa temperatura. Se eu estou num ambiente onde a temperatura é tudo igual, não tem calor, pois eu estou num equilíbrio térmico. Se tem equilíbrio térmico, não tem fluxo de calor, pois necessariamente para ter fluxo de calor tem que haver diferenças de temperatura. Vamos supor essa colher aqui de metálica, quando a gente coloca no feijão, inicialmente ela está numa temperatura ambiente e o feijão está quente. Se eu deixar lá por um tempo, o calor vai fluir da região que está relando no feijão para a região que está no ar. É comum que você já tenha passado por isso, que ao relar na concha metálica, você sentiu que estava quente ou até queimou a mão. Por que isso aconteceu? Porque o calor sempre vai fluir da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Isso é normal, isso é espontâneo. E nesse caso, como é num corpo, a gente fala que esse fluxo de calor a gente chama de condução. Tem três maneiras do calor se propagar: ou condução, ou convecção, ou irradiação. Se é um meio metálico, a gente fala que o calor está se propagando por condução. Então, vai se propagar da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Eu posso estar com dois corpos diferentes, esse de maior temperatura e esse de menor. Como esse corpo vai ter muita agitação térmica, ao relar, essa agitação vai ser transferida para outro corpo. Então, o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, repare, a condução pode ocorrer dentro de um mesmo corpo ou de um corpo para outro corpo. E isso ocorre com sólidos. Se eu tiver com fluidos, ou seja, um gás ou um líquido, a maneira do calor se propagar já é por convecção. Por quê? Vamos imaginar uma panela com água. A água, quando está no fundo da panela, ela começa a ser aquecida e começa a agitar. No momento que ela se agita, ela aumenta de volume. Aumentando de volume, diminui a densidade. E todo o fluido menos denso, ele sobe. A tendência natural dessa água que está lá embaixo, aquecida, é subir. Então esse espaço não vai ficar vazio. Então a água lá em cima vai descer. Então o que desce é uma água com menor temperatura. Isso sempre vai ocasionar a água com maior temperatura, aumenta de volume, aumentando de volume, diminui a densidade. Diminuindo a densidade, ela vai subir. Então fica nessa brincadeira de sobe água quente e vai descer água fria. Sobe água quente e desce água fria. Dessa forma, toda a água que está na panela vai ser aquecida. Sempre. E, no caso, outro exemplo de convecção é com o ar-condicionado. A gente instala um ar-condicionado, normalmente o mais adequado é estar lá em cima, perto do teto. Por quê? Porque o ar quente vai estar em cima. E o ar-condicionado vai pegar esse ar quente que está em cima, vai esfriar ele, e uma vez esfriado, esse ar desce. E
E novamente, aqui não pode ficar um buraco. Então, o ar mais quente vai subir. Então vai ficar nessa brincadeira. O ar condicionado esfria o ar frio desce, o ar quente sobe. Repare que sempre vai ser assim, em um fluido, ou seja, um líquido ou um gás. O fluido quente aumenta de volume e sobe. O fluido frio diminui de volume e desce. Sempre, sempre, sempre. Ok? Isso se dá, e o nome para isso é corrente de convecção. Ok? Ou condução por convecção. Perdão. Ou transferência de calor por convecção. E a última forma do calor se propagar é através de irradiação, é através de ondas eletromagnéticas. E qual é a característica marcante disso? É que ele não precisa de um meio material para se propagar. Na propagação de calor, na condução de calor por condução, eu uso um sólido. Na propagação de calor por convecção, eu uso um fluido. E já a irradiação, eu não preciso de um meio material. Porém, todavia, entretanto, ele pode se propagar em um meio material. Como assim? O Sol, ao aquecer a Terra, entre o Sol e a Terra não existe nada, é o vácuo, o vazio. E o Sol consegue aquecer a Terra mandando ondas eletromagnéticas de calor. A luz também aquece, não somente ondas de calor, mas também a luz. E quando você está perto de uma fogueira, você consegue sentir o calor da fogueira. E entre você e a fogueira tem um ar. Então, a onda de calor da fogueira saiu da fogueira, atravessou o ar e chegou no seu corpo. Então repare que a onda eletromagnética consegue se propagar no vácuo e também consegue se propagar em um meio material. E qual que é a vantagem? É que por irradiação, os dois corpos não precisam estar em contato. O Sol aquece a Terra mesmo sem estar relando na Terra. A fogueira aquece você mesmo você não estando relando na fogueira. Certo? Com base nisso, nessas três maneiras de propagação de calor: condução, convecção e radiação, vamos responder a questão 102 do Enem, que caiu no ano de 2019. Vamos nessa. Em uma residência com aquecimento central, um reservatório é alimentado com água fria, que é aquecida na base do reservatório e, a seguir, distribuída para as torneiras, de modo a obter a melhor eficiência de aquecimento com menor consumo energético. Foram feitos alguns testes com diferentes configurações, modificando-se as posições de entrada de água fria e de saída quente no reservatório, conforme a figura. Em todos os testes, as vazões de entrada e saída foram mantidas iguais e constantes. Então, logo em seguida tem o desenho, né, mostrando que tem três opções de entrada, a 1, a 2 e a 3. A água vai entrar no reservatório. Embaixo desse reservatório tem um elemento aquecedor, que pra gente não é importante, se é gás, o que está aquecendo. E tem três opções de saída, que é 4, 5 ou 6. Pergunta-se: a configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída da água no reservatório é, respectivamente, nas posições? Então o que quer saber? Então não vamos nem ver as alternativas. Ele está querendo saber que qual é mais eficiente para entrar água fria e sair água quente. Lembrando que pelo desenho eu tenho três opções de entrada, 1, 2 ou 3. E para sair eu tenho três opções de saída, 4, 5 e 6. Então para sair água quente, o que a gente tem que lembrar? A água é um fluido. Sendo um fluido, o que é quente vai ficar na superfície. Então para a água quente sair mais quente possível, ela tem que sair pela posição mais alta, que seria a posição 4. E a água, já que ela vai ser, eu quero aquecer uma água fria, a água fria fica mais baixo, na posição mais baixa possível. Então, a posição mais baixa de entrada é a posição 3. Então, o ideal é eu instalar a entrada da água fria em 3, porque é a posição mais baixa. Uma vez aquecido essa água, ela vai subir, a água quente vai ficar em cima. Então, o ideal é sair por cima, é sair na posição 4. Então, alternativa 3 e 4. Letra D.
Repare que interessante a alternativa A. Ele fala que entra em um e sai em dois. É uma alternativa completamente incoerente, porque ele afirma pelo desenho que a entrada ou é em um, ou em dois, ou em três. Não tem como ele entrar em um e sair em dois, porque a figura afirma que dois é uma entrada. Então essa seria uma alternativa que eu acho que deveria até tirar ponto do aluno, porque não tem nem cabimento, sabe assim, escolher a letra A. Então eu espero que tenha ficado claro. Então tudo que é fluido, água ou gás, quando aquece, o que está quente vai para cima, e o que esfria desce, vai para baixo. Por isso que o ar-condicionado é colocado em cima. E por isso que a a lareira de uma casa é colocada embaixo, no chão. Pois estando no chão, o fogo vai aquecer o ar que está mais perto do chão, e esse ar quente sobe. E o ar frio vai descer. Dessa forma vai criar essa convecção. O ar quente subindo, o ar frio descendo. Dessa forma eu vou conseguir esquentar todo o ar do ambiente, tornando o ambiente mais agradável, mais aquecido. Certo? Espero ter ajudado. Essa aula acaba por aqui, mas eu te vejo na próxima aula. Tchau!